Boa tarde a todos. Queremos, nesse momento, então, iniciar a nossa primeira audiência pública de revisão do Plano Diretor de Riqueza. Momento muito importante para a nossa cidade e agradecer a presença de todos aqui que vieram participar dessa iniciada de projeto. Então, primeiramente, quero passar a palavra para o William Indrigo, representante do Poder Legislativo, para dar sua palavra inicial. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todo mundo nessa audiência pública. Quero aqui, em nome do Poder Legislativo, colocar a casa à disposição a todos os munícipes riquezenses para virem, expressarem sua opinião, tirarem suas dúvidas quanto à revisão do nosso plano diretor. Obrigado. Queremos convidar também o vice-prefeito Leandro Alba para representar o Poder Executivo para dar sua palavra. Boa tarde a todos. Queria saudar a Graça e toda a sua equipe da IGTEC, saudar a todos os vereadores, todos os servidores da Câmara, servidores do município, representantes das entidades e todos presentes. E também todos que nos assistem via Facebook. O prefeito Capela não pôde estar presente hoje porque tinha um outro compromisso, mas estamos aí. No último domingo, a gente tivemos uma reunião com os representantes de toda a sociedade para discutir nosso plano diretor. Como todo mundo sabe, o município contratou uma empresa, para a IGTEC, para fazer a nossa revisão do nosso plano. E hoje nós temos a nossa audiência pública para que todo mundo possa opinar e ajudar na elaboração dessa revisão. Então é muito importante para que nosso plano diretor saia o mais perfeito possível, e que não aconteça que nós aprovamos nosso plano diretor e logo em seguida veremos que tem algum erro que ele poderia ser diferente. Então, boa audiência a todos. Muito obrigado. Bom, após as palavras do Poder Legislativo e Executivo, vamos convidar o representante da empresa IGTEC para conduzir os trabalhos da tarde. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à primeira audiência pública de processo de revisão do plano diretor do município de Riqueza. Nós estamos aqui representando o Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias, o IGTEC. O IGTEC é um instituto que foi criado pensando em integrar ações de planejamento territorial visando a construção de cidades inteligentes e sustentáveis. Eu sou o professor Braulio Magalhães Fonseca, faço parte do Conselho Científico do IGTEC. O IGTEC ele não é mais uma empresa, ele é um instituto de gestão que tem caráter de pesquisa. E eu coordeno também, junto do CNPq, um grupo de pesquisa de longa duração em cidades inteligentes, que tem ampla sinergia com o IGTEC, o instituto do qual sou conselheiro científico. E hoje nós estamos aqui em mais uma atividade desse grupo de pesquisa e também do IGTEC. Por quê? Porque cada cidade, cada município que nós atuamos acaba se transformando também como um objeto de pesquisa do nosso trabalho na área de gestão territorial. E nessa tarde nós vamos falar para vocês sobre a importância do plano diretor. Daqui a pouco o professor Alf vai comunicar a vocês o que é o plano diretor, por que ele precisa ser revisto, por que ele existe, qual a legislação federal que está por trás e quais as legislações estão associadas ao plano diretor municipal. Importante falar, pessoal, importante colocar para vocês, não tem lugar mais oportuno do que a Casa Legislativa para a gente trabalhar com as questões territoriais do município, principalmente o plano diretor. Nós vivemos numa democracia representativa, parte dos cidadãos riquezenses estão aqui hoje e parte não estão. Mas nós estamos na casa do povo, onde onde atua os representantes legais, legítimos dos cidadãos riquezenses que os colocaram aqui.
Então não há lugar mais apropriado. E eu gostaria de pedir a vocês, todos que estão aqui, representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo e demais cidadãos, que sejam agentes multiplicadores de tudo que a gente estiver tratando e falando aqui. Tá? Hoje nós vamos abrir um canal de comunicação com a sociedade para que possamos, né, ter uma comunicação direta. O processo de revisão do plano diretor do município de Riqueza está apenas começando. Essa é a primeira audiência pública ou audiência pública de chamamento, que tem como principal objetivo comunicar aos cidadãos, né? Existe uma equipe elaborando um trabalho técnico que vai se transformar numa peça, né, uma minuta de um projeto de lei, que vai ajudar na gestão territorial do município de Riqueza pelos próximos 10 anos. Então, nós precisamos ter esse contato, mas ao final nós vamos passar o cronograma das nossas atividades aqui, tá? E espero que a gravação, né, que está sendo feita dessa audiência pública seja colocada, né, online, já está sendo transmitida, né, ela vai perpetuar, para que as pessoas possam assistir, possam acompanhar, né, e principalmente possam participar. Isso é muito importante. Tá? E é por isso que ela está acontecendo aqui, na Casa Legislativa, né? Ou seja, não existe outro lugar para fazer audiência pública de plano diretor que não seja a Câmara de Vereadores. Eu vou passar agora a palavra para o professor Alf, que vai dar sequência agora na apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Elfio Conte, eu sou consultor científico do Instituto IGTEC, sou urbanista, sou arquiteto também e professor da UFMG, no Departamento de Urbanismo, onde eu ministro a disciplina de Planejamento da Paisagem. Então, hoje, eu pretendo falar para vocês a respeito, né, do porquê da necessidade de ter um plano diretor municipal. Nós vivemos num mundo, na atualidade, onde a cidade, né, é o elemento principal que representa a nossa civilização. E o que caracteriza a nossa época são as grandes cidades, né, as megacidades, né, as metrópoles, cidade acima de 1 milhão de habitantes. E nesses slides vocês podem ver, né, onde está concentrada, né, a urbanização. A população mundial atingiu níveis nunca antes vistos, né? Chegamos a 7 bilhões, a perspectiva é de continuar a crescer, né? Com a esperança daqui a algumas décadas essa tendência de crescimento ela diminua, né? E esse é bem provável devido à diminuição das taxas de natalidades, que é algo que está afetando, né, a maior parte do mundo. E o mundo ocidental, né, do qual a gente faz parte. No Brasil, hoje em dia, né, temos mais de 200 milhões de habitantes, e o Brasil, né, tem uma característica particular, né, que já há alguns anos, né, ultrapassamos o limiar de 50% da população que mora na cidade. Estamos, né, na faixa de 80%, né, nos dirigindo rapidamente, né, até o 90%. Isso muito deve-se também, né, à mecanização, né, da produção agrícola. Neste caso, né, o Brasil ele é, né, exemplo no mundo, né? 140 milhões, por volta de 140 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas e, né, essas áreas urbanas com as características mais diferentes, né? Nós temos as metrópoles, mas temos também, né, a maior parte, né, dos centros urbanos que não são metrópoles, né, são cidades grandes, médias e pequenas, né? E em muitos casos a gente esquece disso, né? Quando a gente fala do Brasil, se lembra do Rio, se lembra de São Paulo, de Belo Horizonte, essas grandes cidades, né? Mas tem toda uma estrutura urbana que ela é importantíssima, que é composta de cidades médias e pequenas, né? Que produzem muito, né, do ponto de vista da economia. E no qual também tem qualidade de vida, né? E Riqueza faz parte desse grupo.
Aqui acontecem coisas que a gente sonha, né, acha impossível numa grande cidades. Vocês, nesses dias que a gente, né, passou junto, vocês contaram para nós que aqui, né, as suas casas, as portas ficam abertas. Vocês deixam o carro com a chave na ignição. Né? Muitas casas não têm nem cerca. Né? Isso representa uma maneira, né, desejada, né, pelo menos por minha parte, mas por muitas das pessoas que moram nas grandes metrópoles, de morar. Né? Tranquilidade, né, segurança, poder cuidar de coisas que são mais importantes do que ficar fechados na própria casa, com medo de sair de casa. Bom, veja bem, eu acho que essa frase é interessante, né? O fenômeno da urbanização agravou o histórico quadro de exclusão social. A gente não pode ignorar isso. Né? Temos, né, muita marginalização e violência, sobretudo nas grandes cidades e nas metrópoles. Embora a urbanização, né, ela é consequências, né, desses problemas e não a causa. Né? Mas a gente vê que nas grandes cidades, nas metrópoles, né, a solução está longe de ser alcançada. Esse slide, né, mostra esse gráfico com a tendência, né, de crescimento, né, da urbanização e da população que mora nas grandes cidades. Né? Aqui temos, né, nessa linha da cor azul, a Argentina, né, que tem, né, mais de 90% da população que mora em cidade. E aí logo vem o Brasil. E aí outras realidades, né, como por exemplo os Estados Unidos, que vem depois, temos a França, né, a África do Sul, o Japão e por último o México. Mas o que a gente percebe? Que não obstante tem em alguns momentos algumas, né, mudanças dessa tendência, e nesses momentos normalmente, né, acontecem crises econômicas, né, em alguns casos guerras, né, a tendência é, né, da urbanização ela se intensificar e aumentar. E o que a gente tem, né, quando a gente olha para a nossa cidade? A gente encontra normalmente a cidade em algumas etapas, né, que a gente poderia, né, sintetizar nessas três. Né? A cidade crescendo, então é a fase de expansão, a cidade se consolidando, preenchendo, né, essas partes que foram, né, criadas, implementadas na fase de expansão, e a cidade se adensando, inclusive com a substituição, né, de edifícios, né, de outras épocas. Eu acho interessante mencionar isso, porque recentemente, né, eu conheci um trabalho de uma colega lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda, né, Belo Horizonte em particular, e fala que lá, né, nós estamos assistindo, estamos vendo o aparecimento da quarta Belo Horizonte. Quer dizer, já existem 4, né, fases, né, de substituição dos edifícios. Da primeira Belo Horizonte, né, que foi quando da implantação da cidade, a segunda Belo Horizonte, na década de 30, com o começo de processo de verticalização, para depois passar para a terceira Belo Horizonte, lá por volta da década de 70 e 80, até, né, a última que está acontecendo hoje em dia. Né? E tem outro aspecto da cidade, que é um aspecto que a gente identifica como negativo, né, com problemas ligados ao adensamento, normalmente são nos centros, né, das grandes cidades, o aparecimento de cortiços, né, ocupações informais à margem da legalidade, né, que a gente conhece como favelas, hoje em dia a gente chama de vilas ou de comunidade, né, e também a área de expansão, né, informal, né, normalmente as favelas são dentro do tecido urbano, ocupando áreas que foram deixadas à margem do processo de ocupação, e tem também a possibilidade, né, de crescer, né, com ocupações por fora. Né. Mas veja bem, isso que eu acabei de mostrar para você tem a ver com a questão da cidade. Né? Mas, hoje em dia, se fala cada vez mais de território. Né? A cidade dentro da sua região. Né? A cidade associada ao que acontece em volta dela. Né?
e associada a outras cidades próximas. Né? Aqui a imagem aérea, né, mostra a riqueza que está dentro, né, desse círculo vermelho, com o distrito de Cambucica, o território rural em volta, né, desses dois assentamentos urbanos, com a presença, né, de outro assentamento urbano por perto. Né? Então, hoje em dia se fala cada vez mais de planejamento territorial. E o plano diretor não considera somente a cidade, né? Mas o território como um todo. Né? E a cidade depende, né, do território. Né? No caso de riqueza, a gente vê isso muito claramente. E aqui é uma imagem, né, aérea, né, do distrito sede de Riqueza. É uma cidade que hoje em dia, né, é um município, tem 4.500 habitantes. Né? O distrito sede tem certamente um pouco menos. Né? É uma cidade que a gente está conhecendo, está achando muito interessante, por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade em processo de transformação, por ser uma cidade que tem muito a ver com o seu território, né? Com aquilo que vocês chamam aqui de interior, que a gente chamaria de campo. Né? O distrito de Cambucica, que nós conhecemos também, fomos ontem, né? É uma área muito interessante, é um assentamento muito interessante, e o que está em volta também é interessante, né? Porque tem como vocês podem ver, né? É uma paisagem onde a presença humana ela é marcante. Né? Há a presença de áreas de vegetação, que são as áreas de preservação, né? As APPs, né? O restante foi tudo transformado, né? Pela atividade e pelo trabalho, pelo suor, né, dos seus antepassados, e está sendo mantido por vocês. Né? É um espaço que tem um valor grande, não somente do ponto de vista econômico, né, mas também do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista da paisagem. Nós, quando conhecemos um lugar novo, né, um território novo, uma cidade nova, a gente, né, tem muita curiosidade de entender como funciona, e na medida que descobrimos, né, é como compor, né, um quebra-cabeça. Na medida que a gente entende como vão funcionando as coisas e as relações, os motivos, a gente acha isso muito legal, a gente apaixona. Né, eu já estou apaixonado por esse território, pela novidade, pelas características que eles têm, né, pelas origens, pela evolução, e por como é agora, né, entendendo, de alguma maneira, também para onde que ele vai andar. Mas vamos falar do plano diretor, então. Eu estou usando esse diagrama que foi gentilmente fornecido por uma minha ex-aluna, hoje em dia colega, que é a Renata Herculano, que elaborou isso numa dissertação de mestrado, a dissertação de mestrado dela, defendida dois anos atrás. Eu acho interessante esse diagrama que mostra que o plano diretor ele é, né, o resultado de um processo que veio se desenvolvendo no Brasil desde o século XVI. Né? A partir, né, de leis, né, inclusive, que vieram, né, do período colonial, né, importada, né, da metrópole, né, de Portugal, e que evoluíram se tornando cada vez mais abrangentes e complexas, partindo, né, do edifício para chegar, né, a envolver a cidade e o território, né, de tal maneira que a gente pode falar de disciplinas urbanísticas somente, né, no século XX, nos últimos 50, 60 anos. O plano diretor ele é instituído, do ponto de vista legal, na Constituição Federal de 1988, né, no capítulo 2 da Constituição, capítulo que é chamado de Política Urbana, e é composto desses dois artigos 182 e 183.
E o plano diretor estabelece os instrumentos para a garantia, no âmbito de cada município, do direito à cidade e do cumprimento da função social da cidade e da propriedade. Esses termos, né, parecem ser termos pouco claros, né? Mas quando a gente fala direito à cidade, né, é o direito de poder, né, utilizar a cidade, de poder ter acesso, né, aos serviços, aos bens de uso coletivo, né, dos quais a gente precisa: escola, posto de saúde, creches, né? E quando a gente fala da função social, é garantir que esse acesso seja dado, né, a todos os cidadãos, sem impedimentos, né, ou diminuindo os impedimentos, né, que o mercado normalmente tem, né, mas evitar que esses impedimentos eles se acirrem, né? Então a cidade tem que ter função social, né, e a propriedade também. Né, tanto que nesse capítulo, né, nesses 2 artigos, além de falar do plano diretor, né, a Constituição Federal institui instrumentos para que a função social da cidade e da propriedade possa ser atingida, né, alcançada, na verdade. Né. Depois o Estatuto da Cidade, que é esta lei importante de 2001, que é a Lei Federal 10.257, define, né, acaba regulamentando esses 2 artigos. Né, e também define diretrizes da política urbana no Brasil. Então, o Estatuto da Cidade oferece instrumentos legais, né, para que o município possa intervir, garantindo uma gestão urbana e territorial, um crescimento, né, uma evolução da cidade, um desenvolvimento que seja justo, né, o mais justo possível. Né? E como se consegue isso? É combatendo, principalmente, a especulação imobiliária. Né? Então, o Estatuto da Cidade elabora instrumento para que se possa combater esse tipo de processo, garantindo a realização do direito à cidade. Então, esses instrumentos, né, são criados para que a sociedade possa buscar o desenvolvimento urbano. Né? É um arsenal, né, que está à disposição para ser incorporado no plano diretor. Né? Não é obrigatório. Né? É lá, né, como se fosse uma caixa de ferramentas, né, que, né, vai ser utilizada toda ou em parte, né, a partir da decisão e do pacto, né, que a sociedade, que os agentes do desenvolvimento definem. Né? E o plano diretor é, de fato, o instrumento necessário e indispensável para que a cidade e seu território caminhem em direção ao desenvolvimento econômico, né, e social justo e ao progresso tão desejado por todos. Então, o plano diretor serve, de fato, para construir cidades, né, e territórios melhores, né, mais eficientes, inteligentes, mais ricas e mais justas. Né? E gostaria de frisar uma vez que hoje em dia, né, cada vez mais importante ter esta visão, né, do instrumento de planejamento à escala territorial, né, incluindo cidade. E o que é cidade? Não é que é o campo. Né? Apesar que em muitas partes, né, do nosso país, essa diferença entre campo e cidade se torna cada vez mais difícil de ser definida. Né? E o plano diretor é uma lei municipal. Né? O produto, né, vai ser um texto legal, uma minuta, composta também de tabelas e mapas. Né? Mas esse é o resultado de um processo que a gente está começando hoje, né, e a gente vai, né, desenvolver ao longo de 12 meses. Né? E é importante dizer que uma vez que a gente chega nesse produto, é o momento a partir do qual, né, o plano vai ter que ser colocado em prática. Né? Então, daqui a 12 meses teremos um plano, mas o plano ele tem que ser implementado, né, uma vez que a minuta, né, estiver pronta e aprovada pela Câmara dos Vereadores e sancionada pelo prefeito. O plano diretor, então, estabelece diretrizes,
para a ocupação da cidade, diretrizes para as políticas públicas municipais e define também um sistema de gestão. Porque o plano diretor é um instrumento vivo, né? É um instrumento que define as diretrizes, né, os caminhos para onde a cidade tem que ir. Nesses caminhos, né, devem ser acompanhados. E se a situação, né, exigir, né, imaginem, né, que tenha, por exemplo, uma crise econômica forte, certas diretrizes devem ser ajustadas. Então, é um instrumento vivo que tem que ser monitorado, que tem que ser atualizado. Por isso que é necessário ter um sistema de gestão do plano. Ok? O plano diretor identifica, né, nessa primeira fase, que nós começaremos a partir, nós já começamos de alguma maneira, mas de fato, né, a partir de hoje, nós vamos identificar e analisar as características físicas, né, as atividades predominantes, as vocações das diversas partes da cidade e do território, os problemas e as potencialidades. E vamos fazer isso dentro de um processo democrático, né, de tal forma que, primeiro terá o nosso trabalho, né, científico de análise desses aspectos, para depois, né, levar esse conjunto de estudos para a gente poder discutir e avaliar eles junto com vocês e definir quais caminhos, né, teremos que trilhar, né? Então, é um processo democrático com tomada de decisões por parte da sociedade, referendada depois pelo Legislativo Municipal. Então, é um instrumento de gestão da cidade e do território, né? Portanto, né, ter o plano diretor não é suficiente, é preciso implementar o que ele propõe. E é por isso também que cada 10 anos é necessário fazer a revisão, né? Justamente porque é um instrumento que tem que se adequar ao que ocorre, né, na cidade, aos processos também políticos e macroeconômicos, né, e 10 anos depois a necessidade de fazer uma revisão dele, um reajuste. O que ele contém? Então, é um conjunto de regras básicas, escritas, espacializadas, né? Teremos mapas, né, identificando e caracterizando áreas, determinados parâmetros, dizendo o que pode ser feito e até que ponto pode ser feito, né, em cada parte da cidade e do território. E é obrigatório por quais municípios? Bom, a lei, né, o artigo 182, estabelece, né, que é um instrumento obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Para aqueles que fazem parte de regiões metropolitanas. Então, tem municípios que fazem parte da região metropolitana que tem menos de 20 mil habitantes, mas pelo fato de eles serem parte da região metropolitana, são obrigados a ter o plano diretor. Também para municípios que são predominantemente turísticos, ou que têm grande obra de infraestruturas, né, ou com obras que colocam o meio ambiente em risco, né, mineração, por exemplo, né, ou que muda muito a região, como também grande obra de infraestrutura, aeroportos, rodovias, barragens hidrelétricas. E os municípios com 20 mil, menos de 20 mil habitantes, está faltando um zero aqui, né, eles não são impedidos de fazer o plano diretor. Pelo contrário, né, todo município, independentemente do seu tamanho, né, deveria ter um plano diretor, justamente pelo papel e pela importância que esse instrumento tem em definir, né, o futuro da cidade, né, e afetar diretamente e positivamente a qualidade de vida das pessoas. Okay? Quanto à função social, né, o plano diretor também vai garantir terra adequada para todas as atividades econômicas e moradia também para os grupos sociais que não conseguem ter acesso a terras pelos canais formais. E também, né, garante o acesso aos bens de uso coletivo, como falei, o caso das escolas, das creches, dos hospitais, né, para toda a população. Acesso também aos locais de circulação, acesso às praças, os espaços públicos, né, aos espaços de trocas e às áreas de proteção ambiental, né. Como é elaborado? Então, o plano diretor é elaborado a partir de um diagnóstico científico da realidade,
de todos os aspectos que a realidade tem, né? Os aspectos físico-geográficos, os aspectos construtivos, sociais, econômicos, políticos, históricos e culturais, né? A gente não pode deixar de lado a memória, né? E também os aspectos administrativos, tanto da cidade quanto do município ou do território. E define o melhor modo de ocupar o sítio, né, de um município ou de uma região, prevendo os pontos onde se localizarão as atividades, né, todos os usos dos espaços, tanto presentes quanto futuro, e aí conjuga avaliações objetivas com, né, essas avaliações objetivas é o diagnóstico urbano, mas também com questões de outra natureza, né, questões de natureza cultural, identitária, né, e os desejos que a população tem. Ok? Isso é importante dizer, é um instrumento democrático. Tá? Portanto, quem deve participar? Né? O setor do governo, a prefeitura, executivo legislativo, o poder público estadual, né, se a gente avaliar que é necessário, o poder público federal também, né, e os segmentos populares, as associações, os sindicatos, os conselhos comunitários, né, do segmento empresarial, os sindicatos, os comerciantes, incorporadores imobiliários, e do segmento técnico, as universidades, os conselhos regionais, as ONG e outros. Enfim, todas as componentes sociais. Todos os cidadãos. Né? E para que planejar? Né? Para superar os problemas existentes, considerando os potenciais sociais, né, as potencialidades econômicas e ambientais que o município oferece, para indicar novas oportunidades de desenvolvimento, tornando... Obrigado. E essa é a última lâmina, né? Eu estou praticamente acabando minha parte. Eu gostaria de frisar que a elaboração do plano diretor, do processo de revisão, se compõe de 3 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico, onde a gente identifica bem a realidade do município, suas potencialidades, seus problemas. No diagnóstico, a gente também escolhe os temas, os objetivos a serem trabalhados na proposta, né, que deverá ser escrita. Né? E é o prognóstico, de fato, isso, né, quando a gente vai escrever a proposta do plano diretor. Ela vai ser enviada para a Câmara Municipal, para os vereadores discutirem e aprovarem, e nela, né, serão definidas as formas, né, e as modalidades para gerenciar, né, o plano diretor ao longo de 10 anos. Né? Então, os prazos e as maneiras de colocar o plano em prática. E a dimensão da gestão, quando o plano diretor, né, for aprovado e tem que ser colocado em prática, né, essa gestão se dá ao longo de 10 anos, né, tem que ser feita uma revisão periódica, né, manter, né, a estrutura que a gente vai propor, né, para gerenciar o plano diretor, ela vai seguir um cronograma, né, de reuniões e de momentos para fazer essa revisão. Tem que considerar que a cidade sofre mudanças difíceis de serem previstas, né, e a lei define, né, que tem que ter uma revisão, né, a cada 10 anos. Bom, vou passar a palavra ao professor Braulio. Pessoal, depois que nós já identificamos aí, né, qual que é o aparato legal que nos motiva, né, que motiva o município de Riqueza a revisar o seu plano diretor, nós vamos entender, né, quais são os requisitos, né, ou as variáveis do território que vão também nos motivar a revisar o plano diretor. Por quê? Porque o plano diretor municipal ele não deveria ser revisado só porque eu tenho alguém me cobrando, mas sim porque eu preciso entender o território do município de Riqueza, né? Que, por exemplo, do ano 2000 até o ano de 2010, né? Como que ficaram as principais transformações nesse território, né? Vamos observar aqui nesse gráfico. E aí a gente já traz aqui algumas análises que nós já fizemos de forma a provocá-los a prestar atenção, né? E entender o motivo pelo qual é importante a revisão do plano diretor. Então vamos pegar nessa década de 2000 a 2010 e vamos observar o que aconteceu com a área urbana,
né, com as áreas urbanas aqui no município de Riqueza. Nós tivemos um acréscimo aqui de 26,64 hectares. Chama atenção também, né, ali a dinâmica das lavouras temporárias, de 213 hectares de expansão, uma retração aqui de 1.036 hectares, né, do mosaico de agricultura e pastagem, que seria essas áreas onde você tem uma dinâmica grande entre agricultura, pastagem, para diversos tipos de finalidade. A floresta plantada, né, teve um acréscimo de quase 130 hectares, e uma grande surpresa, né, e que é um capital que vocês têm aqui, foi o que aconteceu na década de 2000 para 2010 em relação a formações florestais, né? Olha o ativo ambiental, né? As pessoas gostam de apontar o dedo para o agronegócio, mas aqui vocês estão mostrando que quando se faz a coisa de forma correta, né, é possível observar um ativo interessante que a gente vê aqui de 611 hectares. Isso aqui são, né, isso aqui é muito interessante, porque não é um contexto, não está no contexto da realidade da maioria dos municípios, né? Vocês conseguirem aí de 2000 a 2010, né, e conseguiram fazer a manutenção também dessa preservação de 611 hectares, regeneração, né? A gente observou também processo de regeneração, tá? Isso acontecendo de 2000 a 2010, né? E de 2010 a 2020, o que aconteceu? Aquela dinâmica, né, do mosaico de agricultura e pastagem, dando lugar, por exemplo, a áreas de pastagem e também um aumento de lavouras temporárias, né? Aqui já cresceu mais, 642 hectares, né? A área urbana cresceu um pouco menos, 25 hectares, e áreas de floresta também cresceram, mas cresceram um pouco menos, né? 36 hectares. Quando a gente vê isso numa animação de 20 anos, vocês podem perceber visualmente o que eu estou falando, né? Olha o preenchimento de verde, né, em algumas áreas, né? São os produtores rurais, averbando suas reservas legais no âmbito do cadastro ambiental rural, preservando suas APPs, suas nascentes, a vegetação se recompondo por algum motivo, tá? Então, mostra que o município de Riqueza está, né, com um processo interessante de regeneração da vegetação. É o que os dados estão nos mostrando nos últimos 20 anos, né? A despeito de, claro, né, que a produção também rural, ela provoca a supressão florestal, mas dentro dessa questão dinâmica entre preservação, que deve ser preservado na lei, e as áreas que podem ser utilizadas, né, o município tem, então, esse ativo, né, de 600 hectares aí recuperados nos últimos 20 anos, né? Essa é uma realidade que a gente não vê em todos os municípios do Brasil, tampouco em todos os municípios que nós atuamos, né? Então, toda essa dinâmica territorial, né, no uso da terra nos últimos 20 anos, pessoal, elas vão implicar em processos na área urbana e processos na área rural, né? Vão implicar em necessidade de infraestrutura no rural e necessidade de infraestrutura no urbano, né? E durante o processo de revisão do plano diretor, nós vamos entender até que ponto, né, o município pode, né, contribuir para a manutenção do que está funcionando bem e para a melhoria daquilo que precisa ser melhorado, né? Então vamos aqui num apanhado geral desse uso da terra nos últimos 20 anos, né? Um crescimento da mancha urbana, né, em 26 hectares, em 2000 para 2010, em mais 25 hectares de 2010 para 2020. Ou seja, um crescimento acelerado nessas últimas 2 décadas, né? Riqueza cresceu algo aproximadamente a 50 campos de futebol. Isso mostra uma dinâmica, né, a dinâmica urbana acontecendo. Retrato ou resposta ou reflexo dos processos que acontecem no interior, ou no campo, ou no rural, né? Porque uma coisa não está fragmentada da outra, né? Por isso a importância que o professor Alf colocou aqui, de nós pensarmos o município em termos de território, né? E não apenas em termos de separação de urbano e rural, como se fossem 2 coisas distintas uma das outras, né? E principalmente aqui na região oeste de Santa Catarina, isso está muito arraigado, né? São dinâmicas que se encontram, né? E uma tem uma relação estreita, né, o urbano com o rural, tá? Então, em relação, por exemplo, a dados como
abastecimento de água. Nós temos um município aí, né, mais de 70% do município com ligação geral, à rede geral, né, e outros 23,4% com poços ou nascentes. Daí a importância de se preservar aquelas áreas que foram recompostas para vocês terem as nascentes preservadas e a manutenção de poços artesianos e de água no ambiente rural também, onde não necessariamente vocês vão ter acesso à água ligada à rede, né? E uma porcentagem menor aqui de 6,4% de outras fontes de água, né? A coleta de esgoto, né, esgotamento sanitário, né, 73,54%, nós estamos falando aí de banheiro ou sanitários, né, de outras tipologias, 23,28%, né, de um banheiro ou sanitários com fossa séptica e outras fontes de coleta de esgoto. Esses dados vão nos ajudar a pensar políticas públicas e estratégias para melhorar aquilo que precisa ser melhorado do ponto de vista de saneamento. Tá, só estou passando alguns dados gerais que refletem o crescimento, tá, pessoal? Esse crescimento que eu mostrei em relação ao uso da terra para vocês, né? Formas de destino de lixo, né? Ou seja, a maioria do lixo produzido é coletado por serviço de limpeza, né? Mas uma outra parcela aqui de 49 para 41, né? Está bem equilibrado, tem outro destino. Então nós vamos investigar, né? Do ponto de vista do saneamento e do resíduo sólido, como que está sendo feita, né, essa destinação do lixo, qual que seria esse outro destino, nós vamos investigar. 9,66 são coletados por caçamba e serviços de limpeza, não necessariamente coletados pelo serviço de limpeza urbana, né, oficial do município. Do ponto de vista econômico, nós temos um município com uma composição, né, do seu valor adicionado bruto, que é a composição em diversas áreas, né, que vai formar o PIB do município, que é também distor, né, de boa parte dos municípios brasileiros, porque vocês têm, né, uma diversificação nas tipologias que compõem o valor adicionado bruto, diferente de uma realidade município minerador que tem uma dependência de uma atividade, né? Isso faz com que o município não sofra tanto os períodos de crise, porque vocês têm ali atividades diversificadas, né, na indústria, na agropecuária, administração, defesa, educação, saúde, né, e serviços, né, com exceção aí de serviços de administração, né, outros serviços que compõem o PIB do município, né, que é uma característica aqui do oeste catarinense, né, de não ter exatamente essa dependência, e por isso vocês não sofrem tanto quando tem uma crise que às vezes pega a cadeia produtiva da indústria automobilística ou da mineração ou algum tipo de indústria de base, né. Então, só para passar um pouco para vocês da realidade, tá, do município. Algo interessante também que nós observamos foi a redução da população residente, né, de 5.166 no ano 2000 para 4.838 em 2010, 4.500 em 2021, projetado, né, lembrando que ainda nós estamos na espera dos dados do último censo, né, da última década, né, dessa década que finalizamos agora. Tá? Então nós observamos esse decréscimo da população, né, muito embora observamos um aumento da mancha urbana, né, ou seja, são processos interessantes para serem investigados, né, e a proporção do urbano com o rural, né, 75,3% de população rural contra 24,7% no ano 2000 e uma década depois por um equilíbrio, né. Agora, mais uma década, né, até 2021, possivelmente isso aqui ou se equilibrou exatamente ou até passou, né, ou permaneceu, né, o que nós vamos verificar. Tá? Vou passar para vocês aqui o cronograma das nossas ações, né. É um projeto de 12 meses, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar na caracterização do município até o 4º mês, né, análise da evolução histórica, né, da cidade e do município como um todo, análise das legislações, né, o plano diretor atual, a lei de uso e ocupação do solo atual, análise de mobilidade, acessibilidade, né, análise do saneamento, uso e ocupação do solo, né, as restrições ambientais. Nós vamos mapear todas as restrições ambientais legais, municipais, estaduais, federais, no município, né, mapeamento das análises de potencial turístico ou potencial de alguma outra atividade econômica para além das que já existem, tá? Que não necessariamente a turística, elaboração, então, do diagnóstico, ele vai acontecer, né,
no mês 6, quando faremos uma segunda audiência pública para apresentar o diagnóstico. Tá? E eu gosto muito de fazer, pessoal, com o plano diretor, uma analogia com a medicina. Né? Aquela história do check-up. Né? O que é o plano diretor? É você indo ao médico, né, falando, olha, doutor, eu estou aqui 1 ano depois, gostaria de fazer um check-up. Então ele vai te pedir exame de sangue, exame de fezes, se você tiver com outras indicações de alguma coisa específica, ele vai te pedir exames cardíacos, exames pontuais, exames específicos. Né? Isso é o que? O diagnóstico que ele vai fazer sobre você. Nunca você vai chegar ao médico e ele vai já te dar uma receita pronta com remédio. Ah, não, leva lá. Não, ele vai estudar você primeiro, ele vai ler os seus exames, ele vai depois traçar um diagnóstico sobre você. A mesma coisa com o município. Mesma coisa. Nós vamos aqui ficar durante 6 meses fazendo um diagnóstico do município de Riqueza, estudando as diversas variáveis do seu território. Né? Para depois, em conjunto com a comunidade, com vocês, né, por meio de audiências públicas, de oficinas participativas que vamos fazer com vocês aqui, oficinas, acréscimos também, via formulários digitais e presenciais também, tá, para a gente compor esse diagnóstico. A mesma coisa na medicina, né? O médico pergunta, você tem algum problema cardíaco? Por quê? Porque ele às vezes pode te passar um remédio que pode afetar esse problema. Né? Então vamos saber de vocês, né? Vamos saber do executivo, vamos alinhar o plano diretor com as outras diretrizes, como PPA, LOA, LDO. Né? Então, é muito parecido, né, para a gente ficar bem alinhado do ponto de vista didático do que é o plano diretor, é muito parecido com uma consulta médica que você vai fazer. Do mesmo jeito que você desconfia de um médico que logo te dá de cara na primeira consulta, ele já te dá o diagnóstico, né, e longe de nós aqui, na primeira visita, já passar o diagnóstico para vocês, por isso vamos ficar 6 meses estudando até a gente, então, concluir essa fase do diagnóstico. Os outros 6 meses vamos trabalhar na definição de um novo zoneamento urbano, ver o que precisa ser revisto, né? Um zoneamento municipal territorial, incluindo as áreas rurais, a revisão de parâmetros urbanísticos, né, para as áreas urbanas e para as áreas rurais, delimitação das especificações das impedâncias ambientais, o mapeamento, né, para a composição de um zoneamento mais atrelado à realidade, ou com lastro na realidade. Tá? Então, isso vai acontecer no segundo semestre, vamos dizer assim, do projeto, né? Nos segundos 6 meses do projeto. Para então, lá no final, entregarmos um projeto de lei, né, para revisão da legislação, do plano diretor, de lei de ocupação do solo, né, junto com produtos cartográficos, né, uma coletânea de mapas aí, em diversas temáticas, mapas e plantas que vão orientar os gestores públicos da prefeitura, que vão orientar os vereadores na aprovação de outros projetos, tá? Porque o plano diretor ele não pode ser um instrumento de gaveta, pessoal, ele tem que ser um instrumento visual, ele tem que ser um instrumento que comunica, ele tem que ser um instrumento inteligível para vocês. Tá? Isso é muito importante. Mais do que uma lei, ele vai combinar numa lei, né? Redigida conforme, né, o jurisdiquês, vamos dizer assim, né, com artigos, parágrafos, incisos, porém, ele vai trazer também toda uma parte visual para auxiliar o cidadão que não tem, né, trânsito com o linguajar jurídico a entender aquilo que está ali. Por isso que isso difere o plano diretor das demais legislações, né, porque é uma legislação que tem que estar muito próxima do cidadão. Isso é muito importante. E nesses próximos 12 meses, nós vamos estar aqui com vocês, né, principalmente nas apresentações, né, que vão culminar com audiências públicas. Né, aqui está a primeira audiência pública, nós estamos fazendo ela um pouco antes, já adiantamos algumas coisas. A apresentação do diagnóstico vai acontecer aqui no mês 6, né, e oficinas também vão acontecer no mês 9, né, no mês 3, no mês 5, né, e no mês 8. Tá? Aqui nós vamos ter uma oficina junto com uma audiência final. Né? Na verdade, é audiência e oficina, né? Então aqui estão as datas, mas a final aqui ela vai ser uma audiência pública. Que aí é a audiência pública que nós vamos apresentar para vocês uma proposta. Né? É quando você volta ao médico e ele vai te falar, olha, analisei aqui todos os seus exames,
vou te entregar aqui uma receita com alguns remédios, você vai procurar uma nutricionista, que vai ter que mudar a forma de se alimentar também, e depois você volta depois de 1 ano. Só que no município, né, depois de 10 anos. Né? E o que é essa receita? É a minuta do projeto de lei. O que seria esse nutricionista que vai ter que te passar o que alimentar? Né? Seriam os planos auxiliares, porque o plano diretor não trabalha sozinho. O remédio não vai resolver sozinho. Às vezes, a necessidade de uma mudança de alimentação, fazendo aí analogia com a medicina. É muito parecido, tá, pessoal? É muito parecido. E eu gosto de fazer essa analogia, principalmente para ficar didático com as pessoas que estão nos ouvindo agora de casa, que não puderam estar presentes, tá? Para que elas possam entender o que é revisão de um plano diretor. Né? Nada mais é do que uma visita ao médico que você vai para investigar um problema que você está pressentindo que tem ou que você está realmente sentindo que tem. Tá? Não tem diferença nenhuma. Obviamente, né, guardando as devidas proporções e escala, né, o corpo humano, o território municipal, mas a essência é a mesma. Tá? Então vamos estar juntos aí pelos próximos 12 meses para pensar, para trabalhar, né, no plano diretor e ao final a gente conseguir entregar uma proposta que tenha a cara de vocês, que tenha a mão de vocês, né, e que possa ser analisada aqui pelos vereadores na Casa Legislativa. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Nos colocar aqui à disposição para tirar dúvidas, para contato. Tá? Os vereadores, né, e o pessoal do Executivo, eles têm os nossos contatos telefônicos, quem precisar tirar dúvida, sugestão, pode mandar e-mail para a gente. Tá? Nós vamos estar acessíveis para vocês 12 meses durante o projeto, para a gente estar sempre junto e tirando dúvidas. Essa foi a primeira audiência pública que teve como objetivo chamar a população. Não tem nada sendo decidido aqui hoje, não tem nada sendo votado aqui hoje, tampouco aprovado aqui hoje. Muito importante que seja falado, né? Que seja dito, porque a gente sabe que tem muitos processos de revisão de plano diretor que eles fazem audiência só ao final. Aqui nós vamos fazer 3. Né? Uma no início, que é essa, uma no meio, quando a gente apresentar o diagnóstico, e uma no final, quando tivermos a proposta de lei e de zoneamentos. E entre as 3, vamos estar aqui fazendo oficinas participativas com vocês, para pegar a participação, para pegar as ideias, né, e a visão de vocês. Já começamos com uma oficina, né, neste final de semana, com algumas pessoas ligadas ao Executivo, Legislativo e à sociedade de um modo geral. Né, mas vamos voltar aqui em outras oficinas, né, porque a intenção é ouvir a todos. Né, e essa possibilidade hoje de deixar essa audiência online na internet, ela vai amplificar ainda mais. Né, nós temos casos de revisão de planos diretor de município que já fizemos, né, de 10 mil habitantes, ter as audiências públicas terem visualização, né, terem 15 mil visualizações, 20 mil visualizações. Isso mostrando que, né, essa ferramenta de deixar online pela internet vai dar mais acesso. Imaginem se estivéssemos finalizando agora aqui a audiência e acabou, não tivesse a possibilidade de deixar gravado. Quem não estava presente, né, não teve a possibilidade de ouvir literalmente o que eu disse. Né? Agora vocês vão poder ouvir, vão poder pegar o contato, e quando assistirem, vão poder mandar mensagem, tirando dúvida, né, procurando saber. E é isso que faz o plano diretor ser um instrumento rico. Eu vou abrir agora para vocês, para eventuais perguntas, podem perguntar, se teve dúvida em alguma coisa, alguma questão, sugestão, tá? Para os que estão aqui, e para quem está vendo do vídeo, de casa, né, podem mandar e-mail no contato@igtec.org.br. Mas gostaria então de abrir, né, um espaço para a pergunta de vocês. Gostaria que tu fosse mais aberto essa questão aí, um pouco do plano diretor. Na prática, vamos supor, o que o plano diretor vai trazer para a população de bem? O que ele traz escrito? O município tem que esses 1 ano de estudo que vai ser feito junto com existe uma comissão também, são 30 pessoas que foram convidadas na primeira oficina, que foi sábado e domingo. Eu tive o prazer de ser convidado também, participei. Já foi um trabalho muito bom, já pactuamos alguns pontos,
Eu queria assim, mais que o senhor colocasse na prática, tipo assim, o que o plano diretor vai trazer para a população? Vai pontuar que tem que fazer mais asfalto? Sim ou não? Vai trazer isso? Ou que tem que melhorar na educação? Se é isso ou não, o que o plano diretor realmente vai trazer um bem para a população nessa parte da elaboração? Como o próprio nome diz, né, pessoal, o plano diretor, né, planos são diferentes de projetos, né, projetos são mais no âmbito executivo. O plano é no âmbito do planejamento, no âmbito do pensar e no âmbito de como eu vou chegar lá, né, eu vou traçar uma estratégia para chegar lá. Né, então vamos fazer mais uma analogia aqui. Qual que é o meu plano para 2021? Eu quero reduzir o meu triglicérides, eu quero perder peso, esse é o plano. O que seria um projeto? Vou matricular numa academia, onde, quanto ela custa, quanto eu tenho para investir nessa academia, isso seria um projeto. Né? Então, o que o plano diretor vai trazer de concreto para a população? Diretrizes, indicando o caminho que o município deve seguir, em relação às questões de mobilidade, mas sem entrar no âmbito do plano de mobilidade, né, que aí já é um plano separado, paralelo, né, diretrizes para a educação do município. Nós vamos propor aqui educação, colocar educação financeira nas escolas, né, ensino de empreendedorismo, né, educação empreendedora pensando no ambiente rural. Vamos ter essa diretriz, vamos propor. Isso tem que ser alinhado com o executivo, né, porque tem que fazer investimento em professores da área de matemática financeira que vai pensar o município, ou seja, isso vai gerar um custo, entre aspas, né, que seria um investimento. Então, precisamos alinhar a capacidade de investir do município com essa estratégia. Tá? Então, o plano diretor ele traz essas estratégias de investimento no território. Né? Nós vamos investir mais em máquinas para o produtor rural. Quanto isso vai custar? Onde estão esses produtores que precisam? Né? Vamos investir em melhorias e otimizar os processos no campo. Né? Então, o plano diretor traz essas diretrizes, né, que vão se transformar em projetos. Vou passar aqui a palavra para minha colega Graziele, que é especialista nessa relação, né, de planos e de projetos para o município. Boa tarde a todos. Se eu pudesse tentar explicar de uma forma assim, bem didática, o que é um plano diretor, o plano diretor ele vai tentar responder duas perguntas. Qual pergunta que ele vai responder? Primeiro, qual que é a cidade que a gente tem? O que está funcionando? O que não está funcionando? O que está... onde que está funcionando e onde que não está funcionando? Por isso que provavelmente vocês estiveram acompanhando, vocês puderem ter visto aí, a gente já fez alguns mapas para a gente conseguir entender o território, como que ele funciona. E durante a gente chegou aqui já tem quase 4 dias, e a nossa equipe estava rodando com drone, tirando fotos da cidade. Né? Então, o drone rodou a cidade e a gente tirou fotos de todo o território. Para quê? Para a gente entender o que é a cidade de Riqueza. Como que ela está hoje? Onde que estão as ocupações? Onde que estão as áreas de mata? Onde que estão as áreas de produção agrícola? E como que isso tudo está funcionando e está conversando entre si? O que está funcionando e o que não está funcionando? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. Qual é a cidade que temos? E a partir desse diagnóstico, desse retrato da cidade, vocês, população, vai ser convidada para responder uma segunda pergunta. A partir desse retrato, a partir da cidade que temos, qual é a cidade que queremos construir em 10 anos? Porque o plano diretor ela é uma lei que vai definir um ponto de partida, a cidade que temos, e um ponto de chegada, a cidade que queremos. E esse ponto de chegada não é nós, do IGTEC, que vai falar qual é a cidade que vocês querem. É vocês, através das oficinas. Então, por isso que a gente vai, em vários momentos, preparar oficinas, preparar ambientes e convidar vocês para pensar qual é a cidade que vocês querem, a nível de mobilidade, a nível de uso do solo, a nível de educação, de saúde. A gente vai pensar em vários aspectos aqui da cidade. Então, existe uma coisa que chama princípio da legalidade.
a administração de uma cidade, ela precisa ter uma lei que respalda o que pode e o que não pode ser feito. E essa lei é uma espécie de um contrato social, onde não só a administração pública vai assumir esse contrato, mas a população também. Então, o plano diretor, ele é um contrato social, onde governo, empresas, sociedade civil organizada, cidadão comum, assina um termo, onde fala, estamos aqui, vamos todos para lá, e cada um vai ter uma responsabilidade. E essa lei vai trazer a responsabilidade de cada um. O que pode e o que não pode fazer, para a gente conseguir alcançar aquele objetivo comum. Então, o plano diretor é isso, ele é um contrato social. Ele é um contrato social onde todos vão sentar e vão construir juntos esse contrato. E depois será cobrado de todos. Então, por isso é importante você que está em casa também acompanhar, porque aqui a gente vai decidir o que pode e o que não pode ser feito nos próximos 10 anos em Riqueza. Pode construir casa de 2 andares? Não pode. Pode construir prédio? Não pode. Pode desmatar área verde? Não pode. Vamos preservar PP? Não vai. Aqui é o que vai ser decidido. E o que nós decidirmos aqui vai impactar a vida da população de Riqueza diretamente nos próximos 10 anos. Então, por isso que essa lei ela é tão importante. Porque é ela que rege, inclusive, a atração de investimento para o município. Dependendo do que vocês decidirem colocar nessa lei, vocês vão atrair investimento. Dependendo do que vocês escolherem colocar, vocês vão afastar investimento. Por isso que a gente precisa participar e ter clareza de que a gente precisa responder essas 2 perguntas. Qual é a cidade que a gente tem? Qual é a cidade que a gente quer? E nesse processo de definir o ponto de partida e o ponto de chegada, qual é o melhor caminho para chegar lá? Porque tem vários caminhos possíveis. Mas qual é a rota que a gente vai chegar? Qual é a rota que a gente vai pegar? Então, é isso tudo que vai ser discutido aqui e vocês serão convidados para poder pensar junto com a gente, porque é vocês que vivem aqui. É vocês que têm que falar o que vocês querem. A gente só vai ajudar a ordenar, coordenar e trazer essa clareza através de dados, das fotos. Olha, mas a gente tirou essa foto da cidade, olha como é que está. É isso mesmo que vocês querem? E aí a gente vai, através das oficinas, ajudar vocês a construir esse cenário. Vamos dar um exemplo bem concreto para vocês aqui. Eu falei um dado sobre o município aqui, não vi ninguém com uma reação assim de espanto, mas vamos lá, vamos supor que estamos agora numa oficina do plano diretor para vocês realizarem propostas. Vamos supor que nós já terminamos o diagnóstico, né? E nós já temos ali algumas indicações, né? Vocês viram lá, vocês têm um ativo ambiental de 630 hectares de floresta. Isso é uma informação diagnóstica. Da mesma forma que eu virar para um paciente e falar, seu colesterol está com, né, o colesterol ruim está em tanto. Isso já é uma informação diagnóstica. Significa que você vai ter que reduzir. Vocês têm um ativo de 630 hectares de floresta. Né? Exatamente, um ativo, é positivo. O que vocês vão fazer? Né? O nosso ministro da Economia disse, né, a floresta em pé vale mais do que a floresta deitada. Como que a gente consegue valorar 630 hectares de floresta? Tem crédito de carbono. Tem a lei federal, a Política Nacional por Pagamento de Serviços Ambientais, de 21 de janeiro desse ano. Como que a gente pode fazer isso na prática? Vamos alinhar o plano diretor com essa lei federal, com as políticas de crédito de carbono, para quem está ali, ó, passou 20 anos preservando 630 hectares de floresta, tem algum retorno financeiro com isso. Tá? Isso é uma coisa prática que o plano diretor pode fazer, uma vez que eu tenho essa informação diagnóstica. 630 hectares de floresta foram preservados em 20 anos. Quanto que vale isso? Né? E quanto que seria o ônus ou as multas de ter isso deitado? Né? Então, vamos fazer. Assim como 20 hectares de plantação, né, de fumo, de milho, dá retorno, 630 hectares de floresta tem que dar retorno também. Né? Então, hoje, o governo federal sancionou uma lei em janeiro desse ano, que é a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. O município, já que está com esse ativo, pode alinhar isso no seu plano diretor e deixar, pelo princípio da legalidade, isso escrito, que eu quero usar isso, eu quero trabalhar com isso dessa forma.
Tá? Então, só para dar um exemplo específico nessa área, né, porque aqui a gente já trouxe uma informação que já é uma informação diagnóstica de evolução do uso da terra em relação às áreas de floresta. O que aconteceu? Né? Vocês estão com um ativo aqui nos últimos 20 anos, vocês viram lá no gráfico. Né? Então, é uma possibilidade concreta. Tá, pessoal? Mais alguma questão? O Paulo vai levar. Tá. Só para ele, para todos. As oficinas serão abertas ao público ou só para convidados? Não, serão abertas ao público. Elas serão direcionadas territorialmente. Por exemplo, nós vamos fazer uma oficina em Cambucica, né? Mas aberta ao público geral. Vamos fazer uma oficina ou duas oficinas, né? Dependendo do tamanho do território. Por exemplo, aqui, né, na Distrito Sede de Riqueza, aberto ao público de um modo geral, né? E seja preferencialmente também, né, dentro das possibilidades gravadas, né, nós vamos fazer uma dinâmica para que possamos coletar as propostas de vocês. O formato da oficina é diferente do formato da audiência pública, que é mais expositivo e informativo. As oficinas nós ficamos mais instruindo e vocês, né, passando as propostas mediante uma dinâmica que a gente faz junto com vocês, por meio de plantas, de mapas, de todo o mapeamento que a gente já vai trazer, para já mostrar para vocês onde vocês já podem propor, né, ações. Desde diretrizes gerais a ações que incidem diretamente no território, né, criação de uma área específica, por exemplo, né, para dar um exemplo. Mais alguma questão, pessoal? Pessoal, com relação às oficinas, né, como o professor Braulio falou, serão assim uma distribuição territorial. Entretanto, a gente preza sempre que todas as componentes sociais, econômicas, políticas participem. Então, se a gente mapear que não há participação de um desses componentes, a gente vai atrás. Tá? A gente vai atrás, justamente porque a gente acha necessário que todo mundo participe. Como a professora Gisele falou, Grazi, perdão, falou, é um pacto. É um pacto, meu plano diretor, que a sociedade faz. E o valor se dá justamente se todos os componentes sociais participarem. Tá? E nós, como planejadores, achamos importante e fundamental que todo mundo participe. E a gente sabe muito bem, né, de que a cultura da participação é algo que no Brasil, né, ainda está aquém do que a gente gostaria que fosse. Por esse motivo, a gente se outorga o direito de ir atrás. Né, e não dizer, bom, aqui não vem. Porque seria muito cômodo dizer, ó, fizemos uma oficina, não apareceu, vamos decidir de qualquer jeito. Mas a gente sabe que isso não vai funcionar. Tá? Nosso objetivo é fazer que Riqueza consiga ter um plano, né, participativo, que de fato é um pacto que a sociedade faz, né, para dizer, né, como o Grazi falou, da cidade que a gente tem, nós vamos chegar na cidade que a gente quer. E todo mundo, né, vai chegar nesse objetivo final. Obrigado. Então, pessoal, só para finalizar, né, nesse processo das oficinas, né, vai ser importante que tenhamos a presença de um ou dois, uma quantidade mínima, né, dos representantes do Conselho Gestor, para que eles possam também ser agentes multiplicadores daquilo que aconteceu naquela oficina. Né? A oficina ela também não vai ser algo fechado, hermético, para aquele local, para aquele momento. Nós vamos sempre ter um formulário online que a gente vai distribuir, né, via WhatsApp, via rede social, para as pessoas que participaram e para as pessoas que não puderam participar. A gente tem trabalhado assim desde o início da pandemia e a gente tem conseguido maximizar as participações nos planos diretores. Né? Lá no estado de Minas Gerais, por exemplo, a gente fez inclusive um acordo, né, junto ao próprio Ministério Público que endossou, né,
essa forma de se trabalhar, né? Online, sempre transmitindo online as ações e sempre fornecendo formulários online para que as pessoas possam opinar e a gente tenha aí, né, ao final, todo um registro estatístico, quantidade de pessoas, quantidade de visualizações, né, para mostrar, né, essa transparência de participação no processo. E peço, claro, a todos vocês que estão aqui, que reverberem isso, que comuniquem ao seu vizinho, aos seus parentes, que nós estamos fazendo a revisão do plano diretor, né, essa apresentação, façam um convite para participar, essa apresentação dizendo o que é o plano diretor, quais as leis, quais os artigos da Constituição respaldam a existência do plano diretor, vai ficar disponível para a Prefeitura e para a Câmara colocarem nos seus respectivos sites para que vocês possam baixar e ter acesso, tá? Com tudo isso que nós apresentamos aqui. E todas as nossas ações de entregas e de produtos também vão ficar online para vocês terem acesso. Tá bom? Então peço que vocês também que estiveram aqui presentes sejam esses agentes de multiplicação de tudo que nós falamos aqui. Certo? Mas alguém tem mais alguma questão? Agora eu quero perguntar para vocês. Se alguém lá fora parar e perguntar para vocês o que é o plano diretor, vocês vão conseguir explicar? Se alguém lá fora perguntar para vocês por que eu devo participar da audiência, da oficina do plano diretor, vocês vão saber explicar? O que é o plano diretor? É um contrato social, é um acordo social que a gente vai definir qual é a cidade que eu tenho e qual é a cidade que eu quero. E por que eu tenho que participar das oficinas? Porque é lá que eu vou levar a minha demanda. É lá que eu vou levar o meu olhar. Se eu não levar o meu olhar, não tem como as pessoas que estão fazendo a orquestração adivinhar o que eu quero. Então, o momento que você tem de levar as demandas, de apresentar o que você quer para a cidade que você vive, é nas oficinas e nas audiências. Por isso, você tem que participar. Tá bom? Essa cola ficou fácil? Agora vocês vão saber responder? Então, tá bom. Então, muito obrigada pela participação de todos. Então, a gente quer, para finalizar, convidar o presidente do Poder Legislativo, o senhor Rogério Vicente, e o vice para dar as palavras finais e agradecer a população por ter tirado esse tempo aí para contribuir para nós tornar uma riqueza cada vez melhor. Só para concluir, eu participei no sábado e no domingo da oficina. E como funcionou a oficina? Só para que o pessoal entenda o que é a oficina, né? Na verdade, todo mundo, cada participante tinha um celular, tinha um link, e a professora fazia as perguntas como estava cada setor do nosso município. Desde esgotos, lixo, saúde, como estava o lazer, esporte, em diversos aspectos, né? E a gente acabava respondendo e dando uma nota, né? E depois, na segunda etapa, o próximo trabalho era a gente acabou dando sugestões de como eu queria, como que eu gostaria que fosse em cada setor as coisas, como as coisas seriam melhor para que acontecesse e seria melhor para o município, né? Mas, enfim, quero agradecer a presença de todos que tiraram seu tempo aí para participar. Também aqueles que participaram na oficina do último fim de semana, também é difícil, né, tirar o tempo e ir lá para deixar de fazer algumas coisas com a família, com os amigos e vir participar. Mas isso é muito importante para o futuro do nosso município. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço só desculpa por ter chegado aí uns 3 minutos atrasados, mas acho que o William fez aí a abertura. Agradeço o William por ter feito presente aí. Cumprimentando aí o vice-prefeito, cumprimentar todos vocês, cumprimentando a Grazi, cumprimento toda a equipe do IGTEC, agradecer a presença de vocês, o público que nos está prestigiando via Facebook. Eu acho que é um marco histórico do nosso município, começar o plano diretor. Sábado e domingo nós tivemos aí uma boa equipe junto. O que eu achei muito gratificante foi assim, Grazi, do que eu aprendi com a política pública, que eu acho que isso não deixa de ser uma política pública. Eu acho que essa
é a política pública que nós devemos fazer. O que eu quero dizer é as críticas. Nós tivemos um grupo, foi para criticar, para ajudar. Essas críticas são construtivas, na verdade. Aquela crítica que você faz por trás, que você não ajuda a resolver. Então, eu acho que assim, esse momento que nós estamos passando é um marco histórico do nosso município, é um pontapé para o futuro do nosso município, o futuro das nossas gerações. Não são só daqui 10 anos, depois você já falou que se estende por mais 10 anos. Então, o que eu quero dizer é que as críticas valem nesse momento. Aqui nós tivemos engenheiros, tivemos agentes de saúde, tivemos agrônomos, de todas as áreas, tivemos pessoas representando. Então, o que eu quero dizer, esse momento foi um momento histórico para nós, daqui para frente, traçar as metas do nosso município, o município que temos e o município que queremos. Seria isso. Obrigado a todos pela presença. Então, pessoal, com as palavras do prefeito e vice, encerramos esse momento de hoje, colocando a Casa Legislativa à disposição, referente a essa questão do plano diretor. A gente vai criar na própria página da Câmara e o Facebook um tópico plano diretor lá, onde é que vocês vão poder buscar vídeos e todas as informações que a empresa IGTEC for repassando para nós, a gente vai postando lá e vai começar a colocar no Facebook. É um trabalho longo, 1 ano, mas começou certo, porque começou conversando poder legislativo, executivo e com toda a sociedade civil organizada, população em geral e tudo. Eu acredito que, com certeza, vai ser uma coisa boa para a nossa cidade. Obrigado a todos.